Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje iniciando mais um Conexão Lar Feliz. E que alegria ter você conectado com a gente. E eu já quero te incentivar para você pegar esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, nas suas redes sociais. Convide as pessoas para estar hoje conectado conosco, que o programa está começando e vai ser uma bênção. Você já foi abençoado com essa canção e nós queremos louvar a Deus pelas pessoas que estão sempre envolvidas aqui, para que essa imagem chegue até você, esse som chegue até você. Louvo a Deus pela nossa equipe aqui técnica que sempre nos dá esse suporte. Hoje, um programa um pouco diferente, porque nós tivemos uma live, até agora das mulheres, acabou há pouquinho tempo. Hoje seria o dia de congresso geral feminino, mas elas falaram, pelo menos uma live especial vamos fazer, e algumas mulheres estiveram presencialmente aqui, mas fizeram uma live super especial, depois você confira aí nas redes sociais da AD Blue, e devido a isso, nosso programa voltou para as 22 horas, porque era 20 horas quando as igrejas não podiam ter culto no sábado, só no domingo. Mas agora voltou ao normal, então sempre nos sábados aqui tem o culto dos adolescentes ou algumas ocasiões especiais. Mas hoje deu de fazer então a live das mulheres e a gente voltou para as 22 horas. Fique conosco. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre família na era digital. Várias pessoas já vinham perguntando, pastor, esse livro que o senhor fala, quando vai ter uma live que a gente vai poder falar sobre esse assunto? E desde ontem eu abri algumas perguntas no meu Instagram, para as pessoas fazerem as perguntas que nós iríamos responder aqui, nesse conteúdo, dessa temática, a família na era digital. Então, tem umas perguntas muito interessantes, fica conosco, vai ser uma bênção. Está com a gente, convidado para nos auxiliar hoje aqui, o pastor Alexandre, que eu já vou deixar ele também dar a saudação e fazer a oração de abertura. Que bom que você está nos acompanhando nessa live especial, tratando de um tema fundamental que é a família. Esse livro escrito pelo pastor Lediel, Família na Era Digital, é um livro assim que você tem que ter na sua casa. Eu tenho certeza que essa live vai abençoar ricamente a sua vida, a vida da sua família, do casal, dos filhos. E o nome de Deus vai ser engrandecido através desse momento de reflexão, desse que é o núcleo mais importante da vida cristã, que é a família, né? Deus ele tem um processo todo especial na construção do seu povo e tudo passa pela família. Feche seus olhos, junte com a sua família e vamos iniciar essa live com uma oração. Cristo, nós te agradecemos pelo teu grande amor sobre as nossas vidas. Somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu amor que nos encontrou. Te peço que o Teu Santo Espírito venha sobre cada família que está acompanhando esse programa especial, sobre cada pessoa que esteja passando por algum problema, algum momento de dificuldade, algum problema, que essa live, através da ação do Teu Espírito Santo, venha ser refrigério, venha ser conforto, Pai. No nome de Jesus, nos conduza segundo o Teu querer, para que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Amém. Amém. Então nós vamos iniciar. Foram muitas perguntas feitas lá no Instagram da gente e não tem como a gente trazer todas, até porque algumas repetiam as temáticas, então a gente tentou escolher uma que, digamos assim, dentro daquele tema específico já ia abranger e responder todas, tá? Então, preste bastante atenção e você que está também nos acompanhando aí, se sobrar um tempinho no final, a gente pode responder pergunta que você fizer no nosso canal do YouTube AD Blue, tá bom? Se você está no Facebook, vai lá para o YouTube AD Blue, que no final, se der um tempinho, a gente responde as perguntas que forem feitas lá. Então, vamos dar início ao nosso Conexão Lar Feliz. Já fomos abençoados com o louvor de uma família, né? Está aí hoje a família do Samuel e da Natália, que bom que vocês estão aí com a gente. Deus abençoe. E nós vamos com as perguntas. Eu vou pedir para o pastor Alexandre, fazer então a sequência das perguntas, vamos uma por uma e nós vamos conversando sobre. Qual é a primeira? A primeira pergunta é a seguinte, essa aqui eu acho que todo mundo em algum momento já se viu perguntando isso, né? Como saber se estou viciado em redes sociais? Geralmente essa é uma pergunta bem frequente, né? E as respostas também, geralmente, podem variar de pessoas para pessoas, mas no geral, a gente percebe alguns pontos que se repetem em quem já está viciado. E nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Mas, por exemplo, você tem angústia,
sudorese, taquicardia, aflição, muita ansiedade, quando não está conectado, quando o celular acaba a bateria, quando você não consegue estar em casa para jogar aquele jogo que você gosta, já são indícios que alguma coisa está errada. Quando você é confrontado que está gastando muito tempo nas redes sociais, muito tempo jogando um videogame, e você mente a respeito desse tempo, você já pode ter certeza, já são indícios que tem alguma coisa ali que mostra que você está viciado. Até no livro, eu faço questão, lá na página 35, eu fiz um quadrado ali para responder essa pergunta. Então, eu falo todos esses assuntos, esses principais pontos, a questão da pessoa ficar checando o celular a cada 2 minutos, mesmo que o celular não tenha tocado, mas a cada 2 minutos está lá. Tudo isso indica que, não vou dizer que já está dependente, né, num quadro de adição, mas já é um alerta e precisa estar muito atento. O que a gente também precisa entender, que é pouco falado, é que a dependência em tecnologia, seja o celular, o computador ou os jogos, ele é tão prejudicial quanto o vício em outras drogas. Tá? Isso é uma bandeira hoje levantada pela psicologia e são pesquisas, na verdade, desde a década de 90 têm revelado isso. Só que, por não ser uma substância, né, que você coloca no corpo, não ser uma substância que você ingere, as pessoas não dão a devida atenção. Mas alguns fatores estão agregados que revelam que é tão prejudicial quanto outras drogas. Por exemplo, sempre precisa de uma maior dose para poder satisfazer-se. Né? Assim, eu sempre digo, assim como aquele camarada, ele vai lá para um bar, e hoje ele bebe uma dose, amanhã ele quer 2, depois quer 3 para satisfazer, ou a pessoa que hoje fuma um baseado e amanhã quer 2, ou uma pedra e assim por diante, a mesma coisa a pessoa que está presa no mundo virtual. Ela sempre vai querer mais e joga meia hora, depois quer 1 hora, e assiste um episódio do Netflix, depois ele quer assistir 2, 3, e às vezes passa o dia assistindo uma maratona lá de séries, ou seja, o que mostra já uma dependência. Também, a questão da abstinência, ficou sem, se deu sudorese, taquicardia, ansiedade, né, aflição, também a mesma coisa que acontece com a pessoa que fica sem a droga, quando fica sem a conectividade, tem esse problema. Então, são coisas que a gente vê que são muito parecidos e deve ter uma atenção. Tá? Então, presta atenção naquilo que nós relatamos aqui, esses itens, porque se está acontecendo contigo quando não está conectado, pode ter certeza, já é um alerta. Pastor Lediel, isso é muito preocupante pela questão, né? Acho que você, como psicólogo, vai poder discorrer um pouco melhor que eu sobre isso. Mas nós estamos hoje muito conectados, né? A gente trabalha com o celular, nossa vida social está a partir da rede social, né? Então, acaba que, de certa forma, nós somos induzidos a estar sempre conectados. A gente precisa estar trabalhando, o WhatsApp, respondendo familiar, a internet tem seu lado positivo, que aproximou pessoas, distâncias, né? Bom, às vezes você tem um parente que mora do outro lado do Atlântico, você tem a proximidade de falar com ele. Só que é um perigo, né? É um perigo de você se tornar dependente disso, né? Sim. E assim, nós não viemos aqui, eu sempre digo, até tem pessoas aqui que já fizeram cursos comigo, né, na ET Blue, nas aulas que nós damos, nós jamais vamos dizer que a tecnologia ela é essencialmente má. A primeira parte desse livro que eu escrevi, A Família na Era Digital, eu deixo isso bem claro. Não vamos fazer guerra contra a tecnologia. O problema não é a tecnologia em si. O problema é a maneira que nós a utilizamos. Eu sempre exemplifico, é muito parecido com uma faca. A faca que corta uma carne gostosa, que faz uma boa comida, que corta a saladinha, que a mamãe prepara aquela refeição que todos os filhos gostam. Pois é, ela pode também, na mão errada, ser usada para cortar, para fazer o mal, até ser fatal. A tecnologia é uma ferramenta, é um instrumento. Tudo depende do uso que nós vamos fazer. Então, nós não vamos aqui dizer para você jogar fora as tecnologias, o seu celular, o seu videogame, não faz isso. Nós precisamos aprender a viver nessa era digital. Eu também deixo claro, não tem como retornar, não tem mais volta. Você papai, você mamãe que está aí nos acompanhando, você homem, mulher, jovem que está nos assistindo, porque tem pais que são extremistas, e eu já algumas vezes, né, lidei com esse tipo de
situação. A pessoa dizer, na minha casa, então, nós vamos cortar computador. Nem vou pagar mais internet porque tem muito risco. Não faz isso. Vai estar comprometendo também uma outra área, porque as profissões, todas elas estão se digitalizando. Você vai privar os seus filhos de crescerem. É muito melhor ensinar. Claro que dá muito mais trabalho. Mais fácil é proibir do que ensinar. Mas é possível viver o mundo digital com equilíbrio, com maturidade, com santidade, com direção, sem correr e cair nos riscos que nós temos, tá? Então, isso é muito importante e como eu disse, que não tem mais volta, é porque cada vez mais nós estaremos inseridos na tecnologia. Portanto, venhamos aprender a lidar com isso, tá? Tem um autor chamado Byung-Chul Han, ele é um coreano, um filósofo coreano, que ele fala um pouco sobre isso. Ele tem um livro chamado A Agonia do Ego, né? E ele fala que muito do vício da rede social está ligado à dependência da nossa imagem. Nós viciamos na promoção da imagem, promoção de uma vida que muitas vezes a gente queria ter, mas não tem, e acaba tornando dependência que você vive naquele mundo plástico, né? Aquele mundo fictício, e muitas pessoas caem cada vez de forma mais profunda nessa necessidade, né? E é o que você disse, né, pastor? É a dependência. E acaba conduzindo num buraco sem fim, né? É isso aí. Toda dependência, ela causa o aprisionamento. Sim. Então, não é saudável. Por isso, a dependência tecnológica pode ser muito, muito, muito prejudicial. Então, atenção, alerta, porque os nossos filhos já estão nascendo nesse mundo, precisamos ensiná-los para não ficarem presos nisso. Uma outra pergunta aqui, pegando esse gancho, é a segunda. A vida do meu filho é trancada no quarto, no computador. Ele parece cada dia mais triste e não se abre para mim, né? Essa criança, esse jovem, vive lá preso no computador, jogando por horas e horas a fio. Né? Não falou a idade, né? Não falou a idade. Mas deve ser um adolescente. E foi um desabafo, pelo que eu entendi, né? Nem foi uma pergunta, né? Foi um desabafo. Olha, algumas coisas são preocupantes. Primeiro, né, ele ficar trancado no quarto no computador. Isso é preocupante. Porque, na minha opinião, o computador da casa não deve estar no quarto de um filho. Tá? Não deve estar no quarto de um filho, nem televisão, nem computador. E eu sou do tipo meio radical, que até se um filho de 14, 15 anos, e às vezes eles ficam bravos com as palestras que eu dou, eu falo, até o celular, chegou de noite, hora de dormir, o pai e a mãe ficam com o celular. Esse celular com acesso à internet com o filho no quarto, muitas vezes pode dar problema. Então, assim, os adolescentes ficam bravos comigo, mas eu já digo, é preocupante, tá? Um computador no quarto de um filho adolescente ou uma criança. Não deve, tá? E, pelo que eu entendi, ele fica, então, trancado no quarto e está cada dia mais triste, e não se abre contigo. Então, assim, eu não sei quem fez a pergunta, mas são várias situações já complexas, tá? Porque evidencia também a questão do diálogo com os pais, né? A maneira de como isso chegou nesse ponto, né? Porque, pelo que eu entendi também, ele está muito tempo trancado nesse quarto e não sai dali, ou seja, já devia ter tirado esse computador do quarto, ele se socializar mais, vocês fiscalizarem mais o que está nesse computador, enfim. Mas uma coisa que é pouco falado, mas muito necessário nós pontuarmos, é a questão de quão maléfico para a alma pode ser o mergulhar no mundo virtual, principalmente quando não tem propósitos definidos. Ou seja, não é aquela pessoa que foi estudar ou trabalhar, é aquele que fica nas redes sociais, é aquele que fica procurando alguma coisa na internet, é aquele que fica batendo papo ou jogando. Tem um perigo muito grande aí. É o velho ditado, mente vazia, oficina do diabo. Então, atenção, mãe, com esse filho que está no mundo virtual. Tá? Por quê? As pesquisas têm mostrado, fazendo uma ligação entre depressão e redes sociais. Olha só, depressão e redes sociais. São centenas de perguntas com várias faixas etárias em todos os locais do mundo. O que eles têm descoberto? Eles têm descoberto que quanto mais tempo as pessoas passam em redes sociais, mais sentimento de tristeza ela tem. E, geralmente, essa realidade foi identificada
porque eles entendem que as pessoas estão ali fazendo comparações. Nas redes sociais, elas sempre estão vendo ali perfis de outras pessoas, e como outras pesquisas também mostram, a grande maioria das pessoas nas redes sociais só colocam coisas boas, né? Tem uns que desabafam, que xingam e tal nas redes sociais, mas em torno aí de 80%, 85% só colocam coisa boa. Daí você está lá recebendo atualização daquele que viajou para a Europa, o outro foi para a Disney, o outro foi para o restaurante comer com a namorada, a outra ganhou uma roupa nova do marido, um buquê de flor, o outro fez uma declaração, e parece que está todo mundo vivendo uma vida maravilhosa, só você está aqui do outro lado vivendo uma porcaria de vida. Então eles já perceberam isso. Muito tempo redes sociais, a pessoa inconscientemente começa a fazer comparação, e geralmente está associado também à tristeza e pode gerar quadros depressivos, tá? Eu sei que eu estou falando, quem sabe, para alguns pais que estão nos acompanhando. Deixa eu pontuar outras realidades perigosas, por exemplo, a questão do suicídio, que é um pouco falado, é até quase que proibido falar essa palavra e sobre esse assunto, né? Mas assim, é muito importante tratar isso, porque no mundo virtual há um incentivo constante, principalmente para adolescentes tirarem a sua vida, e muitos ainda tirarem a vida com transmissão por webcams. Então o negócio é tenso. Tem muitos, e acho que uma vez eu até falei numa outra live sobre isso, eu mesmo já cheguei a entrar em Facebook com páginas de suicidas em potencial, eles pedem o teu contato, você pode entrar em um grupo de WhatsApp, e lá eles compartilham incentivos a isso, com músicas, com vídeos, com filmes e tantas outras coisas. Teve um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, muitos pais no Brasil e no mundo ficaram apavorados com o jogo da baleia azul, tinha passado de níveis e o último nível era tirar a vida, mas eu sempre digo, o adolescente, por ser curioso, ele vai entrar nisso. Agora, quem que vai de um nível para o outro? É quem está muito alienado a respeito da vida, quem está muito angustiado, quem já perdeu a ligação com o pai, porque, poxa, tem que acordar de madrugada para assistir filme de terror, tem que se cortar, fazer automutilação, tem tantas coisas que vão aparecendo até a pessoa tirar a vida, e muitos pais não percebem isso, que evidencia essa distância, tá? Ou seja, é a tecnologia já também comprometendo as relações sociais, nós vamos falar sobre isso. Então, são coisas importantes que a gente precisa estar alerta. Para essa mãe, a palavra que eu tenho é, ainda dá tempo, seu filho está na tua casa, ainda dá tempo de você tentar se aproximar, mudar isso, senta com o seu marido, se você tem marido, com a sua família, estabeleça regras bem claras, tá? A respeito do uso do computador, para tirar esse computador do quarto do menino, tem que estar na sala, tem que estar no lugar comum da casa, onde vocês passam, veem, acompanham, possam orientar, senta junto, mas se aproxima, tá? Porque senão ele pode estar fazendo conexões perigosas no mundo virtual e o fim não é bom. Aqui a mãe não cita, né, mas são 2 cenários, né, pastor? Primeiro, do jogo, né? O vício em jogo em si, que é muito prejudicial, né, traz dependência, e também o ambiente, eu sei que a palavra é batida, mas eu vou usá-la mesmo assim. O ambiente de jogos online é muito tóxico, é um ambiente de muito palavrão, é um ambiente de muita depreciação, é um ambiente muito complicado, né? As pessoas que jogam jogo online, é muito comum live de streaming, né, de jogo, e você vê o linguajar chulo, o linguajar baixo, a depreciação, por exemplo, de mulher, é um ambiente muito complicado. E o seu filho preso nisso o dia todo, somado à rede social, né, esse ambiente levando eu a um nível, você não vê ninguém triste postando hashtag gratidão, né? Ninguém numa dificuldade, estou passando por uma dificuldade, mas hashtag gratidão. Hashtag gratidão é só na praia, é só no restaurante, né? Ninguém posta um momento de dificuldade e enaltece a gratidão a Deus em relação a isso. Mas esses 2 ambientes, rede social e a questão do ambiente de jogo, que é muito complicado. Indo para essa questão de jogo, a terceira pergunta: meus filhos brigam muito quando jogam videogame. Não sei mais o que fazer. Bom, você falou já um pouco disso, né? Um ambiente tóxico, o jogo é competição e os ânimos vão à flor da pele, né? E assim, o que eu percebo, talvez que nós, que já passamos dos 30, vamos dizer assim, nós talvez não entendemos ainda
a importância que o mundo virtual tem na mente e no coração desses meninos que estão vindo aí. Nós somos os imigrantes do mundo virtual. Essa geração são os nativos, eles já nascem nesse universo. Então tem um peso muito grande. É por isso que, para essa geração, um like nas redes sociais é como se fosse uma declaração de amor, quase, né? Um comentário de elogio virtual tem um peso muito grande, porque eles nasceram nesse mundo. Então, claro, se eles estão jogando, estão competindo, os ânimos estão à flor da pele. Agora, mãe, assim como você trataria qualquer outra discussão dos filhos, né, em coisas normais e reais da vida, coloca punição quanto a isso também. Eles precisam entender o limite que é estabelecido, até onde eles podem ir, e briga não é aceitável, coloca um limite, consequentemente, romper um limite vai ter uma punição, daí tem que manter essa punição, né? Se eles brigam é porque eles gostam dos jogos, então mantenha aí um castigo, né? Um castigo, deu briga por causa do videogame, sei lá, é bem simples, desligou e acabou, mantém isso firme. Daí eles vão aprendendo a lidar com isso, tá? Mas tem que ser firme. Eu sempre digo para os pais precisam estar juntos, né? Nessa questão de sentar, colocar os limites e manter os limites e também as punições. Porque daí tem aqueles filhos espertinhos, né? Que chora para o pai, e daí, se o pai não ceder, vai para a mãe, muitas vezes joga o pai contra a mãe, então tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso, tá? Os pais juntos têm uma força muito grande e é preciso colocar os limites e mantê-lo. Então, eu acho que se houver uma punição e essa punição de fato acontecer, é a melhor maneira de educar o filho. É o velho ditado, gato tem medo de água fria, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Ou seja, se eles ficarem, por exemplo, um dia proibido de jogar porque brigaram, eles no outro eu acho que vão estar mais mansinhos. E aqui entrando já na outra pergunta, qual é o tempo, essa aqui já é quase uma psicanálise, né? Uma clínica. Qual é o tempo correto que posso permitir meu filho jogar videogame? Qual é o tempo de videogame? Vai colocar um cronômetro para ele lá. Olha, realmente é uma pergunta difícil da gente pontuar precisamente, né? Porque vai de idade, vai de cada criança no sentido do envolvimento dele com as outras coisas. Por exemplo, 15 minutos pode ser demais para um menino que não estudou naquele dia, que não fez as tarefas, que não ajudou em casa, entendeu? Mas os pais que fazem essa pergunta geralmente já perceberam que na vida dos filhos aquilo tem uma importância muito grande. É aquilo que eu falei anteriormente, parece que sempre quer mais. E eu conheço casos onde nós já atendemos crianças que estavam jogando mais de 30 horas direto, né? Sem parar. Os pais permitem, às vezes, literalmente, né, se tornam muito liberais, e os filhos caem no jogo e ficam só jogando. É preciso ter uma rotina e é preciso ter equilíbrio e é preciso ter deveres, né, antes de ter direitos. Então, eu acho que assim, os pais precisam entender de uma maneira preciosa isso, porque os filhos eles podem ser moldados, lapidados, também utilizando a tecnologia, porque eles gostam do jogo. Para eles, digamos assim, é um benefício, é algo que eles têm prazer naquilo. Então, use isso a seu favor, pai. Hoje eu posso liberar até 2 horas de videogame se fizer isso e isso. E daí, compra a sua palavra deles, deixa ele jogar 2 horas. Mas eu acho que ali, na fase dos 10, 11, 12, 13 anos, eu acho que essas 2 horas, no máximo, fim de semana, aí, umas 3 horas, já está de bom tamanho. Mais do que isso, é clinicamente comprovado, principalmente pelos médicos, os problemas que dão nas vistas, nos punhos, e tantos problemas biológicos, também na mente. O pessoal da neuro aí pode dizer melhor a respeito disso. Então, assim, tem que ter um limite, tá? No dia a dia, no dia de semana, eu acho que para essa galera adolescente aí, 1 hora está de bom tamanho. Até um ponto importante, não tem nenhuma pergunta assim, mas também diz respeito a limites. É muito importante os pais estarem atentos à questão da idade para cada jogo, né? Cada jogo tem uma faixa etária específica. E você vê, às vezes, muitos pais
comprando o jogo que o filho quer. Mas um exemplo disso é um jogo muito famoso chamado GTA, que é um jogo de extrema violência, a faixa etária indicativa dela é 18 anos, e você vê pais deixando filhos com 12, 13, jogar, né? Explicando o jogo, você é um bandido. Você tem que Sim. roubar carro, matar pessoa, traficar, que daí você vai ganhando ponto. Exatamente. E o pai está lá achando, não verifica isso. Mais do que também, né? Tão importante quanto o tempo é aquilo que ele joga, né? Acho que é muito Com importante. certeza, com certeza. O conteúdo, né, ele é determinante e tem que ter muita atenção, porque assim como qualquer outro tipo de conteúdo, seja música, seja filme, seja vídeo, vai sim afetar o comportamento da criança, definir princípios, valores, visão de mundo, pode ter certeza, os jogos têm uma influência absurda, absurda, porque a verdade né, eu sei porque eu tenho um filho que também gosta de jogo, né, e eles não querem apenas o jogo. Eles muitas vezes estão fora do jogo, mas querem assistir um vídeo de alguém jogando aquele gameplay, jogo, né? como é que passa aquela fase, daí eles querem saber como que o youtuber fez para conquistar, sei lá, alguma coisa. Então, assim, é um universo todo ali. E eles, queiram ou não, vão estar bebendo nessas fontes. Então, tem que acompanhar de perto. Não existe essa possibilidade de você largar os filhos do mundo digital e achar que está tudo bem, porque estão no quarto deles. Não crie filhos órfãos digitais. Você pode chorar lágrimas de dor no futuro. Isso é uma urgência, né? Uma outra pergunta aqui, né? Depois dessa, também a respeito disso, né? Essa aqui tem uma faixa etária que é muito importante para discorrer a respeito da mãe que largou durante muito tempo, né? Como mudar o comportamento de um jovem de 19 anos que há anos está viciado em jogos, né? Bom, eu creio que deve estar na tua casa ainda, né? E como eu falei numa outra resposta ali, se está na casa, ainda há alguma esperança. Mas o primeiro passo é você, não é mais uma criança, então você não vai botar de castigo, né, olhando para a parede, através do diálogo, através da vida dele, de muitas coisas que ele possa estar perdendo e sofrendo, é você literalmente mostrar para ele os perigos, né, que ele pode estar correndo em várias áreas por estar viciado aos jogos. Eu conheço muitos casos, atendi muitos casos de homens, não apenas de 19 anos, como é o caso aqui, mas homens de 25, 30, 35 anos, que perderam o casamento por causa de jogo. Há 2 semanas atrás, eu atendi uma pessoa, quando eu abri umas perguntas no Instagram, a pessoa colocou lá e disse, eu não sei mais o que fazer, porque o meu marido, ele só quer ficar jogando videogame. O camarada ficava até às 5 da manhã jogando, ele está desempregado e, digamos assim, colocou toda a sua frustração de vida num jogo e viciou no jogo. Então, ela sai para trabalhar cedo, ele está dormindo. Chega, ele está jogando, vai deitar, ele está jogando, até às 5 da manhã ele fica jogando. Ou seja, não é um comportamento só de um jovem de 19 anos, é de um homem que casou, mas está destruindo o casamento por coisas que não foram ali atrás colocadas no seu devido lugar. Então, assim, um jovem de 19 anos que gasta muito tempo nisso, está viciado nisso, ele precisa ser confrontado, precisa ser reorientado, precisa ser tirado, digamos assim, do mundinho dele, de uma visão um pouco mais ampla, para ele ver os riscos que ele está correndo e mudar de comportamento. Tá? E, claro, caminhos paralelos a isso desenvolva uma espiritualidade sadia. Eu sempre digo, a questão do conhecer a verdade vos libertará, é muito importante não apenas para os vícios, e esse não é um versículo que a gente usa no mundo da drogadição, é também no mundo dos jogos. Tá? E deixa eu falar uma coisa mais importante aqui a respeito, são 3 perguntas já a respeito de jogos, porque hoje é muito sério isso. Eu não sei se você sabe, mas o mundo do entretenimento de jogos virtuais cresce assustadoramente, e hoje
já ganha, é um mundo que movimenta mais dinheiro do que Hollywood e do que as músicas junto, né? Lançamento de clipes, CDs e filmes não consegue movimentar o tanto de dinheiro que os jogos estão movimentando, porque as pessoas estão envolvidas nisso. E como Da eu indústria do falei, entretenimento é a mais rica, né? a mais rica. Ela tem a entrada que duplica a entrada da música hoje. Os jogos ganham 2 vezes mais do que o mercado da música. Então, assim, é um negócio muito sério. Claro, os jogos são cada vez melhores, mais cativantes, as pessoas estão mergulhadas nisso. Mas o que eu quero que você entenda também é a guerra espiritual que existe por trás disso. Você se lembra lá atrás, quando não tinha essas questões de jogos virtuais, quando falava que uma pessoa era presa em jogos? Você lembra disso? Ah, a pessoa é presa em jogos, ou, poxa, aquele homem destruiu a família porque ele tinha problema com jogos. Geralmente, o problema dele era jogatina, daí apostava dinheiro em jogos de azar, em caça-níqueis e assim por diante. E teve gente que destruiu a sua vida e a sua família por isso. Eu não tenho dúvida que os demônios que escravizavam pessoas naquele tipo de jogo lá atrás continuam hoje atuando e também escravizando pessoas nos jogos virtuais hoje. Porque hoje todo tipo de jogo, inclusive jogos de azar, né? Jogos de pôquer virtual, que tem muita gente viciada e tantas outras coisas, e jogos, digamos assim, mais comum que a galera está jogando, seja de FIFA, seja de Free Fire, seja de Fortnite, enfim, pessoas estão gastando dinheiro ali, investindo ali, e muitos já ultrapassaram há muito aquele limite do equilíbrio. Estão literalmente perdendo a vida nisso ali, esquecendo de viver. Então, é uma coisa muito séria e precisa estar atento, tá? Mas, mãe, se o filho ainda está na tua casa, coloca limites, cobra também esses limites, mesmo sendo 19 anos, tenha uma conversa madura com ele, mostra para ele os riscos que ele está correndo, comprometendo a sua vida pessoal, profissional e assim por diante. E dentro desse assunto, deixa eu falar mais uma coisa. Essa faixa etária, até os 25 anos mais ou menos, a nossa mente está aberta para absorver conhecimento. Tanto que um menino de 19 anos, como é o caso, ele pega algumas coisas muito mais fácil do que alguém de 39 anos, do que alguém de 49 anos, porque a mente deles está preparada para isso. E eu estou muito preocupado com uma geração que está presa nisso, enchendo a cabeça de coisas, digamos assim, fúteis. Sabe o nome de todos os personagens da série, sabe todos os mecanismos lá dos jogos, todos os nomes dos jogos, e muitas vezes as coisas relevantes não sabe. Não conhece personagens bíblicos, não conhece a história da Bíblia, não conhece as linguagens do amor, não conhece a si mesmo, os seus sentimentos, as suas emoções, não sabe expressar, né, as emoções, não tem uma inteligência emocional, e isso sim é preocupante. Mas ainda dá tempo, corre atrás desse prejuízo. Um ponto, né, fazer a meia-culpa agora dos jogos, né? O jogo, se for usado de forma sadia, é um entretenimento como qualquer outro. Né? O problema é que normalmente não se é usado de forma sadia, né? Um dos mercados hoje, além dos jogos digitais ali, as empresas de jogos, elas ganham mais com o investimento pró do que você mesmo comprar, né? Às vezes, por exemplo, você vai fazer um jogo online, você tem que ficar comprando equipamentos, comprando itens, e assim, vai gerando muito dinheiro e gente vai gastando. Eu vi uma reportagem de uma mãe. O filho dela, de 12 anos, ela tinha o cartão cadastrado no celular dela, ela jogava o Free Fire, o menino gastou R$800 comprando avatar e joguinhos, R$800 do cartão da mãe. Isso, assim, já que a gente está tratando desse assunto, olha só como revela também o que nós temos falado a respeito do aparentar. Antigamente, os jogos eram muito caros, né? Jogos de R$200, R$250. Hoje, as empresas estão dando o jogo, mas as compras são internas, são dentro do jogo, né? E como eu falo, a questão do aparentar. Por exemplo, um jogo como Fortnite. As pessoas, sabem o que elas gastam dinheiro? As pessoas estão gastando dinheiro lá, sei porque tem um filho que começou a jogar esse jogo, né? E eu fico abismado como eles gostam disso. Eles compram roupas, eles compram danças.
Qual empresa antigamente pensava que um dia eles venderiam danças para jogos, para o personagem, para o avatar do jogo? Cara, mas é um mercado de muito dinheiro, mas isso mostra a mudança de mentalidade das gerações. Você fala isso para um homem de 45 anos, 50 anos, que alguém está gastando ali R$ 20 para que o seu bonequinho lá da tela fique dançando de um jeito, eles não vão acreditar nisso. Né? Mas para a gente ver como as gerações mudaram e como nós precisamos estar atentos a essas mudanças, porque isso evidencia princípios e valores que estão no coração dessa geração aí. Tá? De fato. Outra pergunta aqui também, muito importante, mudando agora um pouco da temática de jogo, minha filha tem 7 anos e já pede um celular. Qual é a idade eu posso dar um para ela? Até que foi tarde, né? A minha filha, acho que quando ela tinha 3 anos, já estava pedindo celular. Na minha época de criança, celular era só aquele joguinho da cobrinha, né? Não prestava para mais nada, né? Não vou jogar para ninguém. Hoje o celular, realmente, né, o smartphone é um computador. Você já parou para pensar que um celular hoje tem mais tecnologia do que a espaçonave que levou o homem à Lua? Um celular tem mais tecnologia do que a espaçonave que levou o homem à Lua. É muita coisa. Você faz tudo pelo celular e as crianças já nascem nesse universo. Tem os vídeos, os jogos e muitas coisas que atraem. A pergunta, eu acho que não é qual idade, né? Mas sim qual a maturidade, qual a necessidade que tem. Qual a necessidade de uma criança de 7 anos ter um celular? Se tem alguma necessidade. Lá em casa hoje, né, eu tenho um filho de 11 e uma filha de 9. Hoje, os dois, digamos assim, mexem no celular, mas eles sabem que o celular não é deles. Eu tenho 3 celulares, eu tenho esse meu, tenho mais outros 2, que eu empresto de vez em quando para eles e pego a hora que eu quiser. Entendeu? Quer assistir o videozinho? Tá bom, eu vou emprestar o celular aqui para você. Agora devolve o meu celular. É meu, ele sabe disso. Os dois têm essa convicção. O celular não é deles, então eles não podem fazer o que quiser. Por quê? Porque é uma maneira de eu manter o controle e eu acompanhar tudo. Tenho aplicativos e eu estou ali o tempo inteiro monitorando qual é o videozinho que eles estão assistindo, qual é as perguntas que eles estão digitando no Google. Por exemplo, rede social, não tem rede social. Os dois, claro, o Chip tem um aplicativo de WhatsApp, mas o único contato que eles têm é o meu, da minha esposa, do vô e da avó. E do tio, só. Ninguém. Mas uma amiguinha quer mandar uma coisa. Então, manda primeiro para mim, que eu passo então para ela. É assim que funciona. Como que um menino de 11 anos, eu vou liberar o WhatsApp para ele ficar conversando com os amigos ali Tem direto? Um ponto, né, pastor? Muito importante é que o WhatsApp, Facebook e Instagram é para maiores de 18. Então, você está mentindo quando você aceita lá os termos do contrato, está lá, aplicativo para maiores de 18 anos. Então, você, quando permite que o seu filho tenha um WhatsApp, Instagram, Facebook, ele tem que mentir a idade. Tanto que É tenso, eu nem vou entrar nesse assunto. Então, mãe, você que perguntou, né, a respeito disso, eu não vou aqui falar a idade, porque cada pai precisa conhecer a realidade do seu filho, mas pelo menos essas 2 perguntas você precisa responder. Tem maturidade e qual é a necessidade, tá? Sem falar que você tem que acompanhar de perto tudo. Eu sempre digo, seja o celular, seja um computador, seja uma televisão, ou seja o que for, não dê tecnologia para o seu filho se você não está disposto a acompanhar de perto. Simples assim. Acompanhar de perto, fiscalizar tudo e seguir, para que não corra nenhum risco, nenhum perigo. Aqui a gente entra na outra pergunta. Até que ponto devo monitorar o celular da minha filha? Até que ponto eu devo estar vigiando? Não fala, né, a idade da filha. Não fala a idade. A Força Team vai ficar bravo com a gente aí, né? Acho que, tomara que o pessoal da FT não tenha assistido, porque eles vão ficar bravos. Quem que paga essa conta? É você, pai? É você, mãe? Ou é ele que está pagando a conta? Eu tenho certeza que quem está pagando a fatura do celular é você. Então, você tem o direito, sim. Eu tenho muitas vezes me chocado com alguns pais que dizem: mas e a privacidade do meu filho? Moleque de 12 anos, privacidade?
12 anos, você vai dar privacidade para ele seguir os caminhos virtuais que ele quer? Ah, por favor. Ah, não, mas já tem 15 anos, não importa. Enquanto você estiver pagando a conta, que seja um combinado com ele, você vai estar fiscalizando. Fiscaliza assim, olha o WhatsApp do seu filho, confira com quem ele está conversando, veja as palavras-chave que ele está procurando no Google. Eu sou a favor disso. E outra, eu não daria o celular para um filho sem antes colocar ali um aplicativo para mim receber também todas as informações e acompanhar de perto. Fez 18 anos, vai pagar a sua conta, vai morar na casa dele, daí é outros 500, daí tudo bem. Mas eu vou continuar ainda dando umas fisgadas lá. Mas daí, ok. Mas enquanto eu estiver pagando a conta do celular, morando debaixo do meu teto, vem com esse papinho de, eu quero a minha privacidade. Não, pai, acompanha de perto. Tá? Até porque se ele não está fazendo coisa errada, por que ele vai temer que você acompanhe o celular dele e monitore ele? Então, vigia. Eu tenho atendido muitos casos de gabinete aqui de meninos e meninas de 13, 14, 15 anos que fizeram muita lambança no mundo virtual, muita lambança, sem falar em coisas mais sérias, tá? Pecado sexual e assim por diante, porque não foram instruídos e nem monitorados pelos pais. E eu brinco sempre, né? O pai, coitado, achou que a filha estava no quarto do lado ali ouvindo Mara Lima. Mas não, ela estava fazendo topless, mandando nudes para o menino. Então, tem que ter atenção, acompanha de perto. Eu vou contar uma história aqui. Há uns 10 anos atrás, no começo da internet ali, né, esse negócio de WhatsApp e tal, eu trabalhava em um shopping em Goiânia e começou a se aglomerar muita gente na porta de uma loja. Muita gente. Aquele movimento foi meio incomum. Eles estavam lá fazendo um sinal, porque uma menina que trabalhava naquela loja, uma vendedora daquela loja, ela gravou um vídeo com o namorado, depois de um mês ela separou do namorado, o namorado como chantagem ali, como querendo fazer uma chacota dela, uma punição, acabou divulgando o vídeo. Essa menina, ela sofreu um impacto tão grande na vida dela, que ela teve que mudar de cidade, ela saiu aos prantos, assim, o vídeo viralizou de forma terrível. Ela saiu aos prantos do shopping ali, ela teve que mudar de cidade, mudar o penteado, a família toda sofreu esse processo, então uma atitude inconsequente no mundo virtual vai ter uma repercussão muito maior do que você imagina. Então é algo muito sério. Aqui eu também já atendi, eu sempre dou esse exemplo, né? Uma menina que tentou suicídio, foram ver o porquê, justamente, né? Ela fez um nudes e espalhou na escola, depois era um namoradinho, mas um dia deixou de ser namoradinho, e a foto ficou lá, e ele espalhou, e daí ela, não sabendo o que fazer, tentou e deu uma reviravolta. Então, é muito sério. Mas, deixa eu falar, já que nós entramos nesse assunto, né, não é só a questão dos filhos, é os pais também. Muitos pais aí fazendo besteira, muitos pais mexendo com coisa errada, muitos pais tomando decisões erradas, muitos pais com conversinha boba no mundo virtual. Então, isso é muito sério. Tá? Precisa ter atenção extrema. E, né, a pergunta era sobre fiscalizar o celular da filha e tal. Eu já entro aqui naquele outro assunto que já falei uma vez. O casal não pode ter segredinho no mundo virtual para com o seu cônjuge. Tá? Por favor, a esposa tem que ter acesso ao celular do marido, o marido tem que ter acesso ao celular da esposa. Não tem esse negócio, mas essa aqui é minhas conversas privadas. Que conversa privada é essa? Só hoje, nesse dia, eu já atendi 2 casos hoje, de problemas por causa de mundo virtual, coisa séria, coisa pesada, tá? Uma briga de namorado, outra briga de casal por causa de celular. Então, não dá de vacilar. É complicado, né? É complicado. Então, a dica é não só monitore o celular da sua filha, como do seu marido ou da sua esposa também, né? É claro que, né, deixa eu também deixar bem esclarecido aqui, não estou dizendo para daí do marido você dar uma de 007, né? Vou botar um aplicativo espião, porque não. Casamento precisa ter transparência. O marido e a esposa, de comum acordo. Não, meu amor, está aqui, o meu celular. Não tem esse negócio. Tá? Mas eu estou desconfiada.
tem que ter, na verdade, sempre digo, as cartas na mesa, transparência, tá? Já com um adolescente, muitas vezes vai, né? Daí sim, dali você fiscaliza, até mesmo quando ele não tiver a fim de ser fiscalizado, ali você tem que forçar a barra, tá? Mudando agora de assunto, trabalho na frente do computador e nos últimos anos minha vista tem se cansado com mais facilidade. Tem a ver com o meu trabalho? Até tem um capítulo no seu livro, né, pastor Lediel, que fala sobre os malefícios na parte cognitiva, na parte física do uso da tecnologia, né? Sim, na verdade, eu faço um capítulo inteiro, né, a respeito do impacto no corpo. E eu falo, sim, sobre essa questão das vistas. Muitas pessoas estão tendo problemas de vista, justamente pelo fato, quando nós estamos olhando para uma tela, nós estamos olhando para uma fonte de luz. Nós piscamos menos e a lubrificação do nosso olho, ela acontece de maneira desregulada e, geralmente, né, menos do que se a gente não estivesse olhando para uma fonte de luz. E isso, a longo prazo, vai afetar. Então, no teu caso, claro, né, eu não sou médico de olhos, né, então eu sugeriria que você procurasse um especialista na área, mas pode ter certeza que afeta sim, tá? Afeta sim, tanto que quando o nosso corpo é inteligente, quando nós passamos muitas horas olhando para uma tela e os olhos começam a arder, é um sinal do organismo pedindo socorro, né, dizendo para você sair um pouco, pisca um pouco, foca em outra coisa, sai de uma fonte de luz, porque você precisa, né, justamente dar uma descansada aí nas suas vistas, tá? Mas isso é sério, sim, tem acontecido. E dentro desse capítulo eu falo dos dedos também, né, os músculos, o pessoal aí com tendinite, né, LER, né? O famoso LER, né, lesão por esforço repetitivo. Então, tantas coisas que tem gerado. A questão dos ouvidos, que é uma coisa muito séria, os adolescentes hoje que gostam de um fone de ouvido, e geralmente com o volume muito alto. Hoje as empresas já estão colocando na tela do computador um aviso, né, quando você está com o fone, está muito alto, porque é sério. Pesquisas nos Estados Unidos têm mostrado que 1/3 dos adolescentes de hoje já tem uma surdez parcial devido ao volume dos fones de ouvido, os ruídos. Então é muito sério. Uma nova doença que tem assim crescido assustadoramente, impactado muitas pessoas, ela tem sido chamada de eletrohipersensibilidade, ou seja, tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que têm problemas, às vezes, na pele, não sabem do que é, são as ondas de Wi-Fi, né, as ondas 4G, isso tem afetado a qualidade de vida das pessoas. Tem pessoas, literalmente, que não podem estar perto de um roteador. Então, daí a gente pergunta, aonde que você vai hoje que não tem um roteador? Qual local público, até na igreja, né? Mas é no shopping, é no mercado, é numa loja, todo lugar vai ter um roteador. Tem pessoas que estão desenvolvendo essa intolerância às ondas e a grande maioria nem sabe. Né? A grande maioria tem dor de cabeça, estão tendo problemas na pele e assim por diante, sem saber que tem essa doença eletrohipersensibilidade. Então, o corpo sim está sendo afetado pelo uso indevido da tecnologia, a gente tem que ter um equilíbrio nisso. Esse assunto é muito necessário, né? Porque todo mundo hoje, se não trabalha, tem computador e muita gente sofre as consequências disso, né? Mudando um pouco para essa questão, continuando na questão do trabalho, mas mudando um pouco, eu particularmente achei essa pergunta muito peculiar. Uma empresa pode confiscar o celular do funcionário na hora do trabalho? Olha, você vai ter que correr atrás dos seus direitos trabalhistas, né? Mas, saindo da brincadeira também, cara, como as empresas, a vida profissional tem sido impactada pelo uso indevido da tecnologia. Toda empresa tem o seu regimento interno e se a sua empresa colocou isso como uma regra, você tem que respeitar, tá? Ou você senta, discute com a chefia se há alguma possibilidade, mas eu tenho certeza que essa regra não foi colocada por acaso.
geralmente tem acontecido assim, ó, um presenteísmo absurdo, as pessoas estão presentes, não produzem para a empresa, estão no celular. Várias e várias pesquisas têm mostrado que geralmente quem trabalha na frente do computador se distrai a cada 3 minutos. Pessoas que trabalham, né, com o celular na mão, a cada 5 a 10 minutos dão uma espiada nas suas redes sociais. Então, assim, soma isso no final do dia, a produtividade vai lá embaixo. Sem falar naqueles, né, que antes a desculpa era vou tomar um ar, vou tomar um cafezinho, mas vai para o banheiro e fica, né, no WhatsApp conversando 10, 15 minutos. Ano passado eu atendi um caso, o cara, ele reconheceu, né, tinha problema com pornografia, e ele reconheceu que o nível dele de vício em pornografia estava tão grande que ele perdeu o emprego por causa disso, porque ele não conseguia ficar sem ver pornografia, então ele tinha que ir para o banheiro da empresa para consumir pornografia, e isso levou à demissão dele. Então, assim, eu acho que as empresas, elas podem sim fazer isso, claro que em comum acordo os funcionários precisam estar cientes, porque isso deve estar provavelmente no regimento interno, mas tem motivos, né? A produtividade tem caído na vida de muitas pessoas justamente por essas distrações na hora do trabalho. E como nós somos aqui cristãos, nós estamos falando de um lar feliz baseado nos princípios de Deus. Você que é crente, você que fica no teu trabalho gastando horas, né, em rede social, respondendo WhatsApp pessoal, você está roubando horas que é pago para você estar trabalhando. Então isso é mais sério, isso aí compromete valores e princípios cristãos, tá? Então aproveita a oportunidade que essa empresa te deu, honre essa empresa e respeite as regras. Não é um puritanismo barato, né? Muito sério. Eu acho que essa colocação sua é muito importante, né, pastor? Você é pago pelo que você produz e pelas horas do seu trabalho. Se você não está retribuindo o seu trabalho, está gastando essas horas com interesse pessoal, você está roubando seu patrão. Ele te paga pelas horas, se você não produz, está roubando. É muito, muito sério. Deixa eu só pegar um gancho, né, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. O tempo de pandemia tem aí colocado a opção de home office, né, para muitas pessoas trabalhando a partir do seu lar. Isso é algo muito sério, porque a gente tem percebido que hoje você pode estar, quem trabalha com computador mesmo, pode estar em qualquer lugar do mundo e você produzir para aquela empresa. Consequentemente, o teu concorrente das vagas de trabalho não é mais a pessoa da tua cidade, não é mais a pessoa que está na mesma empresa, é agora o mundo. E se você é uma pessoa que no teu trabalho não tem disciplina para estar focado ali produzindo, é bem provável que nesse novo mundo que está surgindo, você fique para trás, porque você não vai conseguir nem em casa se concentrar para produzir como deveria, e alguém vai estar fazendo o serviço que era para você fazer, consequentemente, ganhando o dinheiro que era para você ganhar. Então, se disciplina, seja organizado, tenha tempo para todas as coisas, porque se você conseguir manter esse equilíbrio e essa organização disciplinar, daí vai dar certo. A nossa próxima pergunta aqui, uma pergunta muito séria, né? Uma pergunta que eu vejo como um desabafo de uma mulher, né? Desesperada. Desconfio que meu marido assiste pornografia no computador. O que devo fazer? Esse, infelizmente, né, é um mal crescente na nossa sociedade. Não é só maridos, é mulheres, é crianças, adolescentes, jovens, muito. Então, assim, pornografia é algo sério. Sugiro você depois acompanhar uma live que nós fizemos aqui já do Lar Feliz, lá atrás, bem lá no começo da pandemia, a respeito de pornografia, porque desde o começo da pandemia aumentou muito as pessoas que passaram a consumir esse tipo de coisas e os sites pornográficos aumentaram muito. No meu Telegram, eu coloquei essa semana um videozinho lá, também denunciando esse universo perverso a questão da pornografia. Tem um universo absurdo, terrível, de tráfico humano por trás, de pedofilia, de estupro, né? Coisas assim, ó, fortes, gente, por trás disso tudo. Então, quando você consome pornografia, você está incentivando e patrocinando todas essas mazelas que acontecem por aí. Tem que
ter um cuidado muito grande para não cair nessa cilada. É uma cilada satânica. A pornografia destrói casamento, leva a comparação, esfria espiritualmente, limita a mentalidade da pessoa a desenvolver apenas um olhar lascivo. Então, assim, é tanto prejuízo que, se a pessoa parar para pensar um pouquinho, ela vigiava mais e não entrava nesse mundo, né? No caso dessa mulher, desconfia que o marido vê pornografia. Se você desconfia, deve que você já pegou alguma coisa. Coloca as cartas na mesa, num diálogo maduro entre adultos, tá? Converse e, primeiro momento, ore sobre isso. Entenda que quem entra na pornografia, raramente ele vai ter a coragem de expor isso para alguém. É um pecado secreto e é um atoleiro onde a pessoa está sozinha, mas ela sente vergonha daquilo que ela pratica e raramente ela vai abrir. É muito, mas muito raro, dos casos que eu atendi, o marido, principalmente o marido, chegar para a esposa e dizer: me ajuda porque eu estou com um problema com pornografia. É muito difícil. Geralmente a esposa descobre, ela confronta, ela conversa e ela daí vai tentar ajudar. Então, assim, se você desconfiou, você pegou alguma coisa, pontua isso, abre o jogo, ore por ele, acompanha de perto, mas algumas coisas é preciso ter. Primeira delas, fortaleça-se espiritualmente, porque os ataques são muito fortes nessa área. Segundo, ensina a prevenção. Cai aonde? Cai no celular? Cai na televisão? Cai no computador? Quando? Quando não tem ninguém sozinho, quando está sozinho, quando não tem ninguém na casa, tal. Então vamos começar a prevenir isso. Bota senha nesse celular para conteúdo adulto, tem um monte de aplicativo que faz isso. Coloca senha nessa televisão, nesse computador para conteúdo adulto. Quando ele for acessar, ele não vai conseguir, né, vai precisar uma senha. Então, tem que ter esses mecanismos de prevenção, acompanhamento de perto e, quem sabe, esposas, se você vê que ele ficou muito constrangido, né, eu não sei quem que perguntou, mas você ficou muito constrangido quando você percebeu que ele ficou constrangido quando veio à tona, orienta-o a buscar ajuda com alguém que possa, de fato, estender a mão para ele e ajudar mesmo. Quem sabe um pastor, um amigo maduro, quem sabe uma pessoa que ele tem como referencial, um mentor, são pessoas que vão poder ajudar ele, ter acesso ao coração dele, tá? Para tratar, mas é preciso alguém estar ali apoiando ele nesse momento. E pornografia é um buraco sem fundo, né? O senhor comentou antes sobre a questão do jogo, né? Sempre vai querer mais. Pornografia tem esse efeito também, a pessoa sempre vai querer mais. Aí quando vê, o cara está vendo coisas de animais, vendo casos, incorre em pedofilia. É terrível. Um mundo, assim, é um buraco sem fundo Quando mesmo. você pensa que você chegou no fundo, tem um sótão ainda que você vai descer mais. E muitos casos, né? Eu acompanhei, alguém chegou para conversar comigo por esses dias e ele comentou que um caminho foi a questão dos grupos de WhatsApp. Ele tinha alguns grupos de WhatsApp. Uma outra pessoa, alguns anos atrás, também comentou comigo, na época do estágio do CTM, que ele tinha uma dificuldade porque ele tinha grupos no WhatsApp e ele recebia pornografia no grupo do WhatsApp. Filho, sai do grupo, é o que eu falei, prevenção, sai desse grupo. Eu já atendi vários casos de irmãos, mas pastor, é o grupo do trabalho. Então você conversa com o teu patrão e você fala para ele: olha, é um grupo de trabalho, então vamos tratar profissionalmente das coisas ali. Senão, estou saindo. Mas tem que vigiar. Não brinca com o pecado. Não brinca com o fogo, você vai se queimar. Vou citar aqui o que Deus falou para Caim, né? Deus, antes de Caim matar o seu irmão, Deus falou para ele: o pecado está à porta. Você tem que dominar, está à porta querendo te dominar. Você tem que dominar o pecado. Né? Esse conselho de Deus é também muito urgente nesse caso, né? É dominar o pecado. E é por isso que você não pode se enganar a si mesmo. Não me venha com esse discursinho: porque eu quero parar com isso, mas você se mantém nesses grupos, tem alguma incoerência aí, tá? Você, na verdade, gosta, você está dominado pelo pecado, e se você não tiver um posicionamento radical nessa questão, como foi falado, o buraco não tem fundo, tá? Você vai se atolando cada vez mais. Pastor, uma outra pergunta aqui que eu tenho, muita gente vai se revirar agora, né? É pecado assistir séries no Netflix? O que você acha?
Está te dominando? Está levando você ao vício? Qual tipo de série, né? Qual tipo de conteúdo você está absorvendo? Porque antes a gente levantava as bandeiras, né? Novela é pecado. E o seriado é uma novela disfarçada, né? Então, assim, tenha cuidado. Eu não vou aqui rotular e dizer, o seriado é pecado. Mas ser dominado por alguma coisa é pecado. Quando a gente fala em seriado, nós estamos falando de algo que vai exigir muito tempo de você. Porque, mas tem 2 temporadas só. Vamos colocar 2 temporadas com 10 episódios cada uma, são 20 de uma hora. São 20 horas. 20 né? horas. A tua vida espiritual está boa? Você vai assistir isso 2 semanas? Nessas 2 semanas você dedicou 20 horas para as coisas espirituais? Então, assim, tem muitas coisas que estão atrelado nessa pergunta, tá? Porque eu tenho visto tanta gente negligenciar a oração, leitura da palavra, tempo com Deus, e a desculpa é sempre essa. Eu não tenho tempo, a vida está corrida, não tenho tempo, a vida está corrida. Mas daí, de repente, arruma horas para fazer uma maratona numa série. Maratonei um seriado. De passar horas naquilo. Alguma coisa está errada. Então, tem que ter vigilância. Eu não vou dizer que é pecado em si assistir um seriado, mas observa o conteúdo, observa a questão do tempo e a tua vida, né? Como que você está administrando o tempo, são vários fatores que precisam estar acompanhando isso para você não cair nesse mal, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa bem séria aqui para vocês. Tá? Eu tenho sim uma Netflix lá em casa, de vez em quando eu assisto um filme com os meninos. Agora, vigia. Porque Netflix não tem nada de compromisso com princípios e valores. Tá? Vigia. Seja até filmes que você for assistir. Tem tanta pegadinha satânica lá, que é um negócio assustador. Filmes onde é para 12 anos. Daí você entra no filme e tem indução de homossexualidade para adolescentes. Tem, é 14 anos com cenas que não é para 14 anos assistir. Deixa eu falar uma coisa, a gente falou ali da pornografia, deixa eu falar uma coisa para você. A Netflix tem sido uma porta para muitas pessoas se viciarem na pornografia. Foi, acho, semana passada, uns 15 dias atrás, me mandaram um vídeo do pastor Lucinho Barreto. O pastor Lucinho Barreto, ele fez uma live, né, falando sobre isso. Acho que estava em primeiro, segundo lugar lá nos mais assistidos Netflix da semana, um filme, né, que parece que era para 14 anos, 15 anos, acho, 16 anos, mas o negócio mostrava cenas explícitas de sexo, como se fosse um filme que podia estar ali para qualquer um assistir. Não está numa categoria de filmes adultos. Então tem que ter cuidado, porque daí muitos casais estão assistindo isso. E, claro, se está no mais assistido da semana, olha quantas pessoas estão presas naquilo ali, achando que é um filme lindo e maravilhoso. Abre o olho. Tem tanta cilada ali que muitos cristãos não estão percebendo. Tá? Então tem que ter atenção. É muito sério. Agora, outra pergunta, pastor. Um cristão pode ser youtuber? O que você acha? Pode, se for para propagar conteúdo bom. Deve, né? Deve ser. Né? O mundo hoje tem youtuber, tem influencer e tantas outras profissões virtual. Gente, assim, eu acho que a gente tem mais perguntas, acho que nós vamos caminhar para a reta final e eu quero deixar uma coisa bem clara. Nunca existiu na história da humanidade um tempo com tantas oportunidades como o nosso tempo. Oportunidade de falar do amor de Deus, oportunidade de alcançar pessoas que precisam ouvir falar do Evangelho, que precisam ter a família transformadas. Nunca houve. Esse é um tempo oportuno. Só que a gente precisa aprender a viver no mundo virtual e ocupar o nosso espaço lá. Eu sempre digo, no final das turmas, quando eu dou aula dessa matéria familiar digital, infelizmente nós cristãos dormimos no ponto quando surgiu, por exemplo, a televisão aqui no Brasil.
A gente cruzou os braços, começou a apontar e dizer, é a caixa de Satanás, é a caixa do diabo. Porque tinha muito conteúdo ruim, sim, que infelizmente o diabo usava, mas a gente acabou daí entregando tudo para ele e ele fez a festa, e por isso que nós vimos aí tanta coisa ruim acontecendo na sociedade brasileira, influenciada pelas mídias. Agora, na internet nós não podemos cometer o mesmo erro. A gente precisa ver nas redes sociais, ver na internet oportunidades. Oportunidade de você ter uma profissão, oportunidade de você ganhar o seu dinheiro, oportunidade de evangelizar, oportunidade de colocar conteúdo bom, oportunidade de, através das redes sociais, abençoar vidas, famílias, aconselhar, orientar e tantas coisas que estão ali. Então, assim, você vai ser um youtuber cristão, tenha princípios, tenha critérios, para você não se corromper, para você não ficar também preso no mundo de aparência, onde uma câmera de celular aceita tudo, mas a vida, muitas vezes, fora desses, nos bastidores, é terrível. Não, viva coerentemente o Evangelho, mostre a cara para falar realmente de coisas que vêm agregar, conteúdos edificantes, coisas que transformem vidas, porque eu sei que por trás de cada tela de celular, de cada computador tem uma vida que precisa de Deus, e uma vida que você pode sim influenciar. Então, o cristão pode ser youtuber e deve ser youtuber, não apenas um youtuber, mas um escritor, um produtor de filmes, né? Quem sabe aí a gente venha num futuro de Netflix ter ainda muito mais filmes cristãos. Quem sabe, por que não os filmes cristãos serem feitos com tanta qualidade, que ocupem os primeiros lugares, né, desses mais assistidos? Então, é mais ou menos assim que eu enxergo a nossa realidade. Falei lá no começo, repito, não tem mais volta, então a gente precisa aprender a viver, se livrar das ciladas e produzir e viver uma vida digital que glorifique o nome do Senhor. Um livro que eu indico para essa pessoa que fez essa pergunta é os livros do Huckmacher, né, que trata muito essa questão da ocupação do cristão em espaços referentes à arte, o cinema. Lógico que o Huckmacher não viveu a questão da internet, mas o cristão precisa ocupar a questão da arte, da música, do cinema de forma relevante, né? De forma relevante. É isso. Essas são as perguntas de hoje, né? Ok. Que bom que você ficou com a gente até aqui. Esperamos que tenhamos respondido a maioria aí das perguntas, né? Eu não conferi agora ali no YouTube, até estou abrindo aqui, porque eu acho que bastante gente também participou com a gente na internet. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, e o meu incentivo é esse, que todos nós possamos aprender a viver a vida digital para a glória do nome do Senhor. É aquilo que Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória do Senhor. E eu quero traduzir aqui para nosso mundo virtual, né? Quer você publique um vídeo, quer você acesse um site, quer você comente um conteúdo virtual, faça tudo para a glória do Senhor. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós hoje dizemos, eu e meu celular serviremos ao Senhor, eu e meu mouse, eu e meu computador, eu e a minha televisão, eu e os meus gadgets serviremos ao Senhor em família, porque esse é o propósito da nossa vida. Deixa eu orar por você, deixa eu abençoar a sua família, e depois nós vamos finalizar ouvindo mais uma canção. Não esquecendo de indicar, né, pastor, quem quiser adquirir esse livro, entre no nosso site lá, editoracalel.com.br, tem um livro do pastor Lediel, muito relevante, muito necessário para esse momento. Eu acho que não tem ninguém que não tem a possibilidade de ser abençoado por esse livro, né? É verdade. E você que comentou ali no nosso YouTube, no chat do YouTube, todos os nomes que estão lá, nós vamos fazer um sorteio, e semana que vem nós divulgamos quem que foi o ganhador. Eu queria que você também, essa semana, estivesse divulgando a nossa live do sábado que vem. Vai ser sobre algo muito importante. Autismo na família. Como que os pais lidam com isso? Um assunto assim, muito atual, e nós queremos aqui ter convidados que passam, né, justamente por esse momento, como eles têm superado isso, e vai ser bem interessante, esteja conosco. Oremos. Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelo momento, obrigado pelas instruções que nós aqui refletimos, e eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre nós, porque nós queremos de fato viver a vida de uma maneira que Te agrade,
também no mundo digital. Dê sabedoria aos pais, para que oriente os filhos no caminho certo. Dê sabedoria aos filhos, para viverem, Senhor, a vida nos princípios cristãos na era digital. Livra-nos do mal, das setas malignas, blinda a nossa mente, os nossos olhos, para que possamos escolher os bons caminhos, Senhor. Eu peço que as famílias também saibam usar a tecnologia para glorificar o Seu nome, e espalhar as verdades do Evangelho, Senhor, principalmente alcançando pessoas que estão perdidas, aqueles que muitas vezes estão no mundo virtual ali, confusos, sendo enganados e precisam de um resgate. Que nós sejamos esses instrumentos também, pelas ondas, Senhor, de um Wi-Fi, sejamos esses instrumentos, Senhor, nas redes digitais, nas redes sociais. Assim nós oramos, pedindo, Senhor, que a Tua graça esteja trazendo, Senhor, a relevância necessária para o Teu povo no século 21, em nome de Jesus. Amém.